E aí, rapaziada, beleza? Cara, eu fiz um vídeo recentemente sobre uma garota que ela usou 16 homens aí como contatinho gastronômico pra sair e jantar de graça. Depois ela fez um vídeo lá dizendo, debochando, né? Uma garota precisa se alimentar, demonstrando ali que ela não se importa definitivamente com o sentimento desses caras, que ela usou pra eles pagarem a conta, definitivamente os manipulando, sendo uma hipócrita sexual, usando o que a gente sabe que elas usam normalmente, que é a possibilidade do sexo para conseguir extrair recursos dos homens que não são interessantes sexualmente, né? Isso é muito comum acontecer com mulheres que elas não têm interesses em homens que não são tão destacados, que não são atraentes para elas sexualmente, que nós chamamos aqui popularmente de miqueinhas, de betas, de normes, de sub-5s, só que esses homens não são 100% descartáveis. Eles são descartáveis, né? Seus sentimentos não são interessantes, elas definitivamente não se importam com seus sentimentos, tem indiferença pelo seu sofrimento, não tem empatia pelo que esses caras estão passando, seja por algo que eles estão sofrendo de outra garota, ou seja por algo que ela provocou, né, rapaziada? Foi por isso que eu disse para vocês que nós devemos ser indiferentes, não levar para o coração a atitude dessas garotas aí, dessas mulheres, que é muito comum hoje em dia, que é o que eu chamo de hipócritas sexuais. Isso acontece, rapaziada, porque esses caras não são 100% descartáveis, né? Seus sentimentos, você como homem, seu interesse sexual por mim, ele não é interessante, mas os seus recursos eu ainda quero me aproveitar deles. Isso é uma coisa também que, de certa maneira, né, eu sempre comento para vocês que o mulherismo, ele veio para libertar as mulheres aí sexualmente dos homens que não são desejáveis, né? Entretanto, seus recursos ainda são valiosos e interessantes para essas mulheres. Então, o que acontece é que o mulherismo, né, carregado de vingança, de ódio, de ressentimento contra esses caras, ele inclina aí, ele traz essa orientação para que as mulheres, né, as joaninhas, elas se libertem desses caras, para que assim, trabalhando, através de mais liberdade também sexual, elas possam escolher mais preferencialmente, né, terem mais liberdade para escolher os homens que definitivamente elas estão atraídas 100% por esse cara. Só que o outro cara que elas não têm atração por eles ainda podem ser usados como caixa eletrônico ambulante, como motorista particular, como contratinho gastronômico, para isso eles ainda são úteis. Então esse é um dos componentes que favorece a estratégia sexual feminina, rapaziada. Qual é? Eu ser livre do beta, eu não precisar entregar a ele a minha atenção sexual, tá certo? Para que eu possa focar nos homens que eu tenho mais interesse, os mais destacados, os alfas, os sheds, os cafas, tanto faz, né? Os homens mais emocionalmente atraentes ou fisicamente mais atraentes. Entretanto, esses caras não são em si ao todo 100% descartáveis. Eles são descartáveis, mas os seus recursos ainda são interessantes. Esse é um dos componentes também da estratégia sexual feminina, que é a que nós enfrentamos hoje. Ela é hipócrita por natureza, isso faz parte da natureza feminina. Você não é interessante para mim, como homem, eu não tenho interesse em você, né? Mas os seus recursos são. Mesmo que isso cause em você um sofrimento, cause em você uma frustração, eu não me importo com isso, eu não levo isso em consideração, até se isso acabe aí desgastando você emocionalmente, danificando você psicologicamente, isso não importa para mim, isso não importa também para a sociedade, isso não importa para o judiciário. Não é à toa que a violência psicológica, por exemplo, só é a favor das mulheres, né? Então esse é um fator, cara. A sociedade não se importa com isso porque a estratégia social consolidada, social nas massas, é a feminina. Então elas não se importam se você está sofrendo violência psicológica, não interessa. Se interessasse, se fosse aí de preocupação social, também estaríamos protegidos da violência psicológica que as mulheres cometem contra os homens diariamente. Nesse exemplo, por exemplo, né, de usar esse bocó, esse filho da mãe como contatinho gastronômico, esse otário, saindo com homens aí 16 vezes, não interessa. O homem, ele pode ser usado como objeto de sucesso e ser descartado depois, entendeu? O que é errado tanto contra homens quanto mulheres, beleza? Acontece que as mulheres ainda são usadas como objeto sexual, os homens são usados como objeto de sucesso, tá certo? Quando mulheres não têm. Qual que é a dinâmica aqui, rapaziada, da estratégia sexual masculina e feminina? Muitos homens usam mulheres como objeto sexual sem ter interesse em valorizá-las sentimentalmente, emocionalmente, sem valorizá-las pelo que elas são. Entretanto, por outro lado, né, os homens são utilizados como objeto de sucesso, não só disso, mas como muleta emocional também, por exemplo, e eles não recebem ali a atenção sexual dessa garota, eles não recebem o privilégio de se relacionar com ela sexualmente. A famosa usar a possibilidade, a mulher usa a possibilidade do sexo contra o homem para usá-lo como objeto de sucesso, tá certo? Ou como muleta emocional, e o homem usa a possibilidade do sentimento para usar a mulher
como objeto sexual, entendeu? Entretanto, cara, quando as mulheres são utilizadas como objeto sexual por algum camarada, isso é combatido, isso é considerado violência psicológica, isso é rechaçado, isso não é aceito. Um comportamento masculino inapropriado. Por quê? Porque ele compromete a estratégia sexual feminina. A exemplo daquele caso lá do camarada do Atlético Mineiro, que ele foi lá, deu uma voltinha lá com a garota, né? Do papagaio, lá não é papagaio, o bicho lá que ele veste é um galo, né? Um frango, não sei. Ele vai lá, ele dança com a menina e ele foi mandado embora do emprego porque ele tratou a mulher como se fosse um pedaço de carne. Elas disseram, me senti um pedaço de carne e assim por diante, um objeto sexual e etc. E ele foi despedido. Então, quando as mulheres são tratadas como objeto sexual, o que é incorreto definitivamente, tá certo? Mesmo que seja hipócrita, isso é rechaçado. Mas quando o homem é tratado como objeto de sucesso, isso só é rechaçado e inapropriado, considerado inapropriado por nós que estamos aqui no underground, porque esse é um dos motivos pelo qual isso compromete a estratégia sexual feminina de usar os recursos do Miqueinha, os recursos do beta, os recursos do norme, que ainda são interessantes para ela. Então esse homem não é 100% descartável. Ou como no caso de que muitos aí estão comentando para mim, falando sobre no programa do Rodrigo Faro, do Vai Dar Namoro, que é uma marginalização absurda. E lá você vê como o mainstream, ele não tá nem aí para você como homem, rapaziada. Porque, como novamente eu reforço, a estratégia sexual consolidada nas massas, no mainstream, na televisão, nas músicas, no cinema, nos filmes, nas revistas, nas séries, qual é? É a feminina. É a que mais favorece a estratégia sexual feminina, que nós chamamos de gino, vocês sabem o que. Então, quando um trouxa vai lá no programa do Rodrigo Faro, tá certo? E ele é tratado como um objeto, como uma carteira ambulante, desprezado, humilhado, representado ali por um cardápio, como um produto, ninguém liga, ninguém se importa, ninguém tá nem aí. O sofrimento do homem, a humilhação do homem se tornou motivo de chacota ou de desprezo. Porque é assim que a natureza feminina é, como bem explicado pelo Nessan Halita. Elas não estão nem aí pelo sofrimento de homens fracassados, idiotas e desinteressantes sexualmente. Elas não estão nem aí. Mesmo se isso acarrete em você, entendeu? Cometendo algo contra a sua própria integridade física, se é que vocês me entendem. Não interessa se o seu sofrimento psicológico acabar com a sua integridade física, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Não, elas não terão empatia por isso. Se você for um miqueinha, se você for um boca aberta, se você for um trouxa, e se, melhor ainda, foi possível extrair os seus recursos, independente de você ter partido dessa para uma melhor depois. Então, quando um trouxa vai lá no programa do Vai Dar Namoro e ele é humilhado, como eu vi recentemente lá em alguns trechos, as mulheres o tratam com um completo desprezo, humilhação, certo? O cara é feito de idiota lá naquele programa, né? É o que eu tô dizendo, rapaziada. Eu sei que é uma questão de humor, entendeu? Eu não tô jogando desse mérito, né? É uma questão de humor, é pra dar audiência, é um programa, é uma zoeira. Eu entendo, só que eu fico pensando se fosse o oposto, cara. Se fosse o oposto, rapaziada, aquele programa teria sido cancelado. Aquele programa não estaria passando na TV aberta. Se fosse o contrário, mulheres sendo rejeitadas e sendo jogadas ali no barco Titanic pra afundar, como são com eles, né? Cara, isso seria cancelado rapidamente. As feministas não permitiriam que aquilo acontecesse. Elas não permitiriam que mulheres fossem humilhadas na TV aberta ao vivo para o Brasil inteiro assistir, como esses caras são. Eu vi um trecho lá em que uma garota, ela literalmente fala, eu quero ver o cardápio. E aí mostram os homens para ela escolher. E aí quando esse cara aparece, ele se humilha, tentando convencê-la de que ela deve ficar com ele, certo? Se humilhando. Né, tentando dar salto mortal, é tudo que a gente explica aqui, é Red Pill do começo ao fim. Tem alguns que literalmente eles dão salto mortal, eles fazem ponte, eles dão cambalhota, eles fazem dança, eles se humilham não só com acrobacias físicas, como também malabarismos mentais, verbais ou de chaveco. Ou mulheres dizendo em seguida, eu não quero você porque eu quero ainda conferir os demais produtos. Imagine se fosse o contrário, a dor de cabeça, o cancelamento que isso não iria acarretar nesse programa. O Beta, o Norm, o Sub-5, o Simpson, o Miqueinha, esse cara, ele é descartável, mas ele pode ser usado ainda como um objeto.
que é literalmente você usar esse cara pelos recursos que ele tem, seja numa vara da família, seja como pensão, seja como contato gastronômico, seja para ser humilhado no programa do Rodrigo Faro, por exemplo, seja para esse cara ficar levando a menina para cima e para baixo no carro, seja para ele pagar jantar para ela 16 vezes, depois elas vão lá, vão zoar com a sua cara, vão descartar você como se você fosse um pedaço de objeto, como se você fosse um copo descartável, como se você não fosse nada. Elas não vão ter remorso por isso, não sentirão absolutamente nada pelos seus sentimentos, pelo seu sofrimento, a sua violência psicológica que se dane, você que se vire com ela. Você como homem, você não é bem-vindo e você é descartável, mas seus recursos, sua atenção sempre serão bem-vindos, independentemente de eu ter interesse sexual em você ou não. E essas garotas são livres para falarem sobre isso, não são canceladas, como aconteceu no caso do Galinho, em que ele tratou a jogadora como um pedaço de carne, né? Automaticamente ele nem chegou a desmaiar, né? Só deu uma voltinha com ela, ele foi mandado embora do emprego. Aí os homens são lá feitos de idiota, tratados como produtos no Rodrigo Faro. Você vê essas garotas aí falando essas imbecilidades, né? Imbecilidades, dizendo que ela sai com 16 caras e come janta de graça, depois os descarta, fazendo deboche. Vai você agora falar que você manipulou uma garota, dizendo que estava procurando uma namorada, por exemplo, que queria se envolver emocionalmente com alguém, que em breve também pretendia se casar, que você é um cara de sucesso, que agora queria sossegar e ter família, que você era um cara talvez até de repente milionário, plantava mandioca nela, desmaiava o corpo e depois sumia, fizesse um vídeo ensinando a fazer isso ou falando sobre isso, para você ver o que aconteceria contigo. Aqui no Brasil provavelmente você teria problemas não só de cancelamento do tribunal virtual, mas também do tribunal judiciário, provavelmente. Quanto para nós homens, é claro que desde que a estratégia feminina esteja consolidada, né? Se você for um imbecil, um Zé Mané, um Zé Ninguém, o Chico Pirulito, o Zé do Boteco do Toba, e você foi extorquido aí pela vara da família, ou se você foi feito de trouxa aí por uma dessas garotas aí, hipócritas sexuais que usaram você como contatinho gastronômico, arrancaram o seu dinheiro, e isso arrebentou com o seu psicológico, azar é o seu, você que se dane, ninguém se importa, e se isso acarretar em você aí se cancelando, paciência.